A gente vai falar agora de auxílio emergencial, especialmente para quem teve o auxílio emergencial negado, porque desde a semana passada, pessoas que tiveram a análise do cadastro negada podem contestar sem precisar recorrer a um advogado particular através da Defensoria Pública da União. E sobre o assunto eu vou conversar agora com José Henrique Bezerra, que é chefe da Defensoria Pública da União no Recife. Boa tarde, muito obrigado pela cortesia em nos atender, viu, José Henrique? Boa tarde, Moab, boa tarde a todos. Eu que agradeço a disponibilidade. Durante essa semana toda, na segunda-feira passada foi que começou a parceria da Defensoria Pública da União com o Ministério da Cidadania. O que é que a Defensoria Pública tem visto de erro recorrente nessa negativa da análise do auxílio emergencial? Opa, Moab, veja só, a gente vem atuando já desde o início de quando foi implantada essa política do governo. A Defensoria Pública já vinha atuando em casos de auxílio emergencial. Sim. Agora, da semana passada, de 10 dias para cá, teve esse acordo do Ministério da Cidadania e gerou uma possibilidade de a gente ter acesso a algumas informações que a gente estava tendo dificuldade. Eu estou ouvindo o barulho da reportagem anterior, se puder ver com o pessoal do estúdio. Atenção, produção, por favor, tirar esse retorno do entrevistado para a gente poder conversar. Está me ouvindo melhor agora, José Henrique? Perfeito. Pronto. Pois não, continue. Então, assim, o acordo ele serviu para 2 pontos principais. Que era possibilitar que os defensores tivessem acesso a informações que a gente estava com dificuldade de ter, informações mais detalhadas, mais claras a respeito do motivo que gerou o indeferimento do benefício. E o segundo ponto era a possibilidade de a gente fazer uma contestação administrativa para algumas hipóteses, não todas. Então, assim, foi publicada a portaria 423, que tem dizendo todas as hipóteses em que é possível fazer essa contestação administrativa. Por hora, a Defensoria teve acesso sexta-feira a esse sistema e começamos a fazer as contestações. O governo prometeu que em breve vai conseguir disponibilizar essa ferramenta também para a população, para a própria população fazer a contestação administrativa, porque é impossível esse gargalo. A Defensoria, com 641 defensores no país inteiro, dá conta de 43 milhões e meio de indeferimentos que foram feitos por uma máquina, né? O indeferimento foi feito de forma automatizada por robôs pela DataPrev. E essa reanálise acerca da possibilidade de entrar com ação na justiça ou de fazer uma contestação administrativa, ela é feita caso a caso por um humano, por um defensor, né? Aqui em Pernambuco somos 10. Então, assim, que estão atuando. Então, nós temos nossa dificuldade, não tivemos nenhum aumento de estrutura após a elaboração desse acordo, a formalização desse acordo. Temos nossas limitações como órgão, mas estamos atendendo o máximo de pessoas que pudemos. Mas é muito importante que o governo passe a abrir essa ferramenta para a própria população. Porque, por exemplo, algumas pessoas vêm reclamando da dificuldade de contato com a gente. São 3 linhas telefônicas, uma de WhatsApp e 2 de telefone e ligação normal, que estão disponibilizadas e estão o dia inteiro funcionando, com atendente, desliga uma ligação, atende outra, desliga uma ligação, atende outra. O WhatsApp, a gente já está com um passivo de 5.000 mensagens que ainda não conseguimos ler e responder. Então, assim, a gente já está fazendo um reajuste no fluxo interno para tentar ampliar isso, dar vazão a essa demanda. Mas inicialmente estávamos atendendo 120 pessoas por dia, já estamos conseguindo atender 200. Estou tentando fazer uns ajustes para a gente conseguir chegar na marca de 300 por dia por esses canais. O WhatsApp, a gente também vai tentar fazer um fluxo interno para tentar responder mais rapidamente. Está demorando mais de 30 dias para a gente conseguir responder a mensagem de WhatsApp de uma pessoa, porque é um humano que está ali por trás, que tem que responder tudo, e a demanda é imensa. Então, assim, temos nossas dificuldades estruturais. E para você ter uma ideia, Moab, nós, a Defensoria Pública, a gente não é parte do governo, né? Não somos o governo. A gente entra com ação contra o governo. Vários tipos de ações, não só essas ações de auxílio emergencial. Nós somos, no país inteiro, 641, como eu falei. Os advogados públicos federais, que são as pessoas que defendem o governo nas ações que são ajuizadas, são 7.500 no país inteiro. Somos 641 contra 7.500. Então, assim, a gente tem uma estrutura que precisa crescer muito ainda. Não temos carreira de apoio.
65% da nossa carga de trabalho por meio de estagiários, apoio de estagiários. Então, assim, a gente tem nossas dificuldades. Agora, eu garanto que a gente está trabalhando arduamente, estamos tentando atender o máximo de pessoas possíveis, queremos ajudar, estamos numa situação de angústia com isso, como todas as pessoas estão, né? Ver uma situação dessa, as pessoas estão precisando de um mínimo para sobreviver, né? É muito complicado. E estamos fazendo todos os esforços possíveis para conseguir atender ao máximo e com a melhor qualidade possível. José Henrique, para piorar, na semana passada, houve uma correria muito grande por busca de informação na própria sede da Defensoria Pública no Recife, e isso acabou motivando um protesto. E também vale explicar para quem está acompanhando agora o Ronda Geral e que quer buscar a Defensoria para tirar alguma dúvida sobre reanálise e ver a possibilidade de reanálise, que esse atendimento está sendo feito totalmente de forma remota, por telefone e também o atendimento no WhatsApp. A gente está aqui disponibilizando os números no meio dessa entrevista, mostrando a correria na semana passada, mas vale reforçar, o atendimento é todo por telefone, não é isso? E com prazo de atendimento até amanhã desse apoio. Há, inclusive, alguma avaliação desse prazo ser estendido para reanálise, porque eu acho que tem muita gente ainda em busca de informação e tem gente reclamando que não conseguiu ainda, como você falou, devido à demanda, o contato com a Defensoria Pública da União sobre a possibilidade de reanálise. Olha, a gente vai continuar atendendo. O prazo que a gente tem conhecimento é que o governo deu um prazo até o dia 2 de julho para a pessoa dar entrada no requerimento administrativo, certo? Então, assim, mas a gente vai continuar atendendo após isso, tá certo? Existe uma promessa do governo também de fazer um reprocessamento de alguns casos que têm gerado muito indeferimento, como casos em que dá erro porque supostamente a pessoa consta como falecida. Tem casos em que a pessoa consta como se tivesse com um vínculo eleitoral ativo, como se a pessoa tivesse sido eleita. Ou com então, assim, vínculo empregatício também, né, José Henrique? Mesmo já estando desempregada? Exato, é justamente a terceira opção, que consta na RAIS, que a pessoa está com um vínculo ativo sem estar. Ou seja, isso está acontecendo porque o governo tem usado muitas bases de dados diferentes e algumas desatualizadas. Ou seja, esse processamento que é feito por robôs, foi feito pela DataPrev, faz um entrelaçamento de várias bases de dados. E aí, quando bate alguma inconsistência, indefere. Então, assim, como a gente localizou essas três hipóteses aí, são muito comuns e por conta de desatualização de base de dados, o governo ficou de fazer um reprocessamento por conta própria para ver se já houve uma atualização na base de dados e eles pretendem fazer um reprocessamento e isso deve gerar um deferimento de vários casos a mais que estavam inicialmente sendo indeferidos. Esses números estão ativos também para quem está com problema na análise e quer solicitar reanálise e avaliar qual foi a incompatibilidade da reanálise. Para quem está no interior do estado, por exemplo, a gente sabe que esses atendimentos pelos telefones que a gente está divulgando aqui da Defensoria Pública da União, esses números abrangem vários municípios no entorno da região metropolitana também. Mas para quem está no interior do estado, na região Agreste e na região do Sertão, também Veja, serve? A Defensoria Pública da União do Recife, a sede do Recife, que eu respondo por ela como chefe dessa sede, ela atende os municípios que são atendidos pela Justiça Federal de Recife e de Jaboatão dos Guararapes, que são os órgãos da Justiça Federal que a gente atua. Então, engloba cerca de 30 municípios. Região metropolitana, o Grande Recife, Jaboatão, Paulista, Olinda, o Grande Recife, que a gente chama, e mais alguns municípios próximos. Eu tenho uma lista aqui, não sei se seria o caso de ler, talvez eu possa passar depois para vocês divulgarem, são 30 municípios. Então, assim, a gente só pode atender as pessoas que são residentes nesses municípios. Agora, existe sede da Defensoria Pública da União em Caruaru e existe sede da Defensoria Pública da União em Petrolina. A de Caruaru tem a mesma coisa, atua na Justiça Federal de Caruaru e atende as pessoas que são atendidas pela Justiça Federal de Caruaru. E a de Petrolina, idem, em relação à Justiça Federal de Petrolina. Então, eles têm também um número limitado de municípios que eles atendem. Se a pessoa não reside em nenhum desses municípios onde a Defensoria pode atuar,
essa pessoa pode procurar diretamente a Justiça Federal, que responde por aquele município, e tentar entrar com pedido de atermação. Esse termo significa que a pessoa pode procurar o Juizado Especial Federal e dar entrada diretamente na demanda, sem necessidade de advogado de defensor público. Ela procura virtualmente, tá? Assim como a Defensoria, a Justiça vem trabalhando também de forma remota, para evitar aglomeração de pessoas. E aí se busca as informações no site da Justiça, como dar entrada no pedido, na ação, sem advogado e sem defensor público federal. Então tem essa possibilidade. Inclusive, essa é uma possibilidade que existe também para as pessoas que estão em localidade onde a Defensoria Pública da União atende. A pessoa não é obrigada a ser atendida pela Defensoria Pública da União. Ela pode optar por entrar diretamente na Justiça, também por meio de atermação. Então, assim, a gente tem que deixar claro que há alternativas, certo? Mas quem quiser ter nosso apoio, nosso auxílio, nós estamos trabalhando arduamente para conseguir atender o máximo possível. Muito bem, José Henrique, esse apoio da Defensoria Pública da União nesse processo de reanálise a quem teve auxílio negado tem representado esperança para muitas famílias que, inclusive, estão atrás de corruptos que conseguiram o auxílio aprovado, mesmo tendo vínculo empregatício, sendo servidor público, e muita gente acabou ficando para trás e teve até o auxílio negado. Não estou ligando uma coisa diretamente à outra, mas eu estou falando da necessidade das pessoas em ter acesso a um benefício no meio de uma pandemia e de uma crise econômica. Então eu quero agradecer a sua participação aqui, vamos reforçar os números, sucesso, saúde aí, porque é o que a gente deseja para todo mundo. E qualquer coisa pode contar com a gente mais uma vez para esclarecer a população sobre quem teve auxílio negado e a possibilidade de reanálise. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Eu que agradeço, Moab, pela audiência. Muito obrigado. Vamos repetir aqui os números então, por favor, Formiga, da Defensoria Pública da União no Recife. Esses números atendem a moradores de 30 municípios atendidos pela Justiça Federal, que compreende Recife e Jaboatão. 3194-1200, o telefone de celular 992434165 e tem um número de WhatsApp que é exclusivo para mensagens e não para telefonema. É o 99515-6936.